Conan atacou a criatura com todas as forças, golpeando de várias formas possíveis, mas parecia não fazer nenhum efeito prático. A criatura atacava de volta com violência, dando golpes brutais e arremessando Conan à distância. A selva Picta se estendia a oeste de Aquilônia como uma ferida aberta no mundo civilizado. Um mar de árvores antigas, pântanos traiçoeiros e sombras que respiravam. Ali onde o Thunder River marcava a última fronteira da lei dos homens, começava um território governado por presas, garras e deuses antigos. À noite, o vento trazia cheiros de podridão e sangue seco. E com ele o som distante de tambores rufando, lentos e profundos, ecoando por quilômetros floresta adentro. Os tambores começaram antes mesmo que o sangue tocasse a pedra. Rufavam graves e lentos, ecoando pela selva Picta, como o batimento de um coração antigo. Um coração que não pertencia a homem algum. Quilômetros de distância, entre árvores retorcidas e pântanos enevoados, aquele som anunciava apenas uma coisa: o ritual havia começado. No centro de uma clareira tomada por sombras, uma vítima humana era arrastada até um altar de pedra negra. Suas mãos estavam amarradas com cipós, o corpo coberto de lama e sangue seco. Os olhos arregalados de terror refletiam as tochas que tremulavam ao redor. Guerreiros pictos, de pele escura e corpos pintados com símbolos tribais, formavam um círculo fechado. Alguns usavam dentes de animais como colares. Outros empunhavam lanças manchadas de vermelho antigo. O cântico começou baixo, gutural, crescendo em intensidade à medida que a lua cheia subia no céu. Jebal-Sag, senhor das feras, murmuravam. O sacerdote Pictus, envolto em peles e ossos, ergueu uma lâmina de pedra. Seus olhos não eram humanos. Havia neles algo selvagem, primitivo, como se a própria selva olhasse através dele. Os espíritos da selva clamam por sangue. Quando a lâmina desceu, o grito da vítima se perdeu entre os tambores. O sangue escorreu pela pedra e penetrou nas fendas do altar. A terra pareceu estremecer. A selva respondeu. Uivos distantes ecoaram. Aves noturnas levantaram voo. Algo antigo, faminto e consciente despertava mais uma vez. Jebal-Sag aceitara a oferenda, mas exigiria mais. Muito além daquela clareira profana, a civilização ainda respirava. Por enquanto, a lua cheia marcava o momento em que sangue humano deveria correr para saciar sua fome. Muito além da selva, em Aquilônia, a tragédia já havia começado. A princesa Valéria de Aquilônia, filha única do rei Aramides, fora arrancada de sua comitiva durante uma incursão relâmpago dos Pictos na fronteira. Gritos cortaram a noite, lâminas brilharam, e quando o silêncio retornou, restaram apenas corpos e o terror de uma verdade inevitável. Ela seria levada para a selva, e a lua estava cheia. Os Pictos tiveram pouca resistência. E logo chegariam ao objetivo final do ataque, que seria raptar a princesa Valéria. E então veio a notícia que mergulhou o reino em silêncio absoluto. A princesa Valéria, filha única do rei Aramides, havia sido raptada durante uma incursão noturna dos Pictos. Não era um sequestro comum. Todos sabiam o que significava lua cheia, ritual, sacrifício. Enquanto sinos tocavam em luto e o palácio fervilhava em desespero, outro homem vivia seus últimos momentos de liberdade em uma taverna imunda da capital. Então o rei Aramides deu a ordem: encontrem um caminho.
Conan, o Cimério. Um bárbaro de olhar frio, músculos marcados por batalhas e cicatrizes que contavam histórias que ninguém ousava perguntar. O vinho havia aquecido seu sangue, e bastou um insulto mal lançado para a violência explodir. Mesas quebradas, ossos partidos, sangue no chão. O adversário mostrou que era digno do desafio. Mas enfim, Conan justifica sua fama como Cimério. Os guardas chegaram. Foram necessários muitos guardas para detê-lo. Conan foi um verdadeiro desafio para o pelotão da cavalaria real. Os guardas atacavam Conan por vários flancos diferentes, mas não encontravam a guarda aberta. Até que, em um breve momento de distração, Conan tomba devido ao impacto de porrete em sua nuca e o gigante cai. Mesmo algemado, Conan rosnava como um lobo capturado. Levado diante do rei Aramides, o bárbaro ouviu a proposta que mudaria tudo. Não houve promessas de honra, apenas necessidade. Aquilônia precisava de alguém que entendesse a brutalidade. Alguém que pudesse atravessar a selva Picta e enfrentar aquilo que nenhum soldado civilizado ousaria. Traga minha filha de volta, disse o rei. Viva, e será livre. Conan ergueu o olhar lentamente. Um sorriso duro surgiu em seus lábios. Antes do amanhecer, ele partiu sozinho rumo ao oeste. À sua frente, a selva mais mortal da era iboriana o aguardava. Serpentes gigantes rastejavam sob raízes colossais. Tigres dentes de sabre caçavam na escuridão. Feiticeiros pictos preparavam novos cânticos. Que em algum lugar entre árvores ancestrais, um deus das feras sentia o cheiro de um guerreiro que não conhecia o medo. Os tambores continuavam a rufar, e cada batida anunciava que o sacrifício final ainda estava por vir. A selva fechou-se atrás de Conan, como a mandíbula de uma fera. O Cimério avançava em silêncio, abrindo caminho entre cipós grossos e raízes retorcidas, guiado pelos tambores que nunca cessavam. O som agora era mais próximo, mais insistente, não apenas um chamado ritual, mas um aviso. A selva sabia que ele estava ali, e o testava. O primeiro ataque veio sem anúncio. O chão tremeu quando a serpente gigante emergiu de um pântano encoberto pela névoa. Levade, fera! Você não me... Seu corpo era grosso como um tronco antigo, escamas escuras refletindo a luz pálida da lua. Os olhos amarelos fixaram-se em Conan com fome ancestral. O bote foi rápido. Conan rolou para o lado, sentindo o vento do ataque passar rente ao rosto e cravou a espada no corpo da criatura. O silvo foi ensurdecedor. A serpente se debateu, esmagando árvores menores, até tombar morta, tingindo o lodo de vermelho. Conan não comemorou. Apenas limpou a lâmina na vegetação e seguiu em frente. Mais adiante, o silêncio ficou pesado demais. O tigre dentes de sabre surgiu entre as sombras, magnífico e aterrador. Seus músculos ondulavam sob a pelagem manchada, as presas longas reluziam de saliva. Homem e fera se encararam. Não havia medo no olhar de Conan,
Apenas desafio. O ataque foi brutal, rápido, um choque de carne, aço e instinto. O tigre atacou com toda a fúria, e abatendo o cavalo imediatamente, Conan se prepara. E começa o ataque atirando várias flechas, procurando atingir algum órgão vital. O contra-ataque do tigre foi imediato. Ele partiu como torpedo para cima de Conan. Quando terminou, o corpo do tigre jazia imóvel. Conan respirava fundo, o peito marcado por garras, o sangue quente escorrendo pela pele. A selva manda seus melhores, murmurou. Bom sinal. Enquanto isso, em uma aldeia picta oculta por totens de ossos, a princesa Valéria estava viva. Presa a um poste ritual, observava o movimento ao redor com o coração em chamas. Não gritava. O medo existia, mas era dominado por algo mais perigoso: raiva. O feiticeiro-chefe dos Pictos, Zorath-Kell, aproximou-se. Seu rosto estava coberto por marcas sagradas e seus olhos brilhavam com uma inteligência cruel. A lua ainda não chegou ao ponto mais alto, disse ele em aquiloniano quebrado. O Deus espera. Meu pai virá com um exército, respondeu Valéria, firme. Zorath-Kell sorriu. Exércitos morrem na selva. Deuses não. Quando a noite avançava, Conan alcançou os arredores da aldeia. Observou os pictos reunidos, contou guerreiros, estudou rotas. O cheiro de sangue e incenso era forte. Algo ali não era apenas humano. O ar parecia vibrar com uma presença invisível. Então, no momento oportuno, Conan atacou como uma tempestade. 2 pictos caíram antes de perceberem o perigo. Outros vieram gritando, lanças e machados erguidos. A luta foi frenética, brutal, corpo a corpo. Conan sentia a raiva crescer, não apenas pela missão, mas pelo peso da selva, pelos tambores, pelo Deus que observava. Conan enfrentou a tribo de guerreiros pictos sozinho. Ele partiu para o combate como uma pantera acuada por lobos. Cada investida do bárbaro deixava vários guerreiros fora de combate. Mesmo rodeado de inimigos, não se intimidou. A batalha foi brutal. Ele usava tudo que tivesse à sua disposição, inclusive as próprias mãos, as armas dos próprios inimigos também. Formaram um círculo de guerra, e os guerreiros mais fortes da tribo entravam para combatê-lo com honra de guerreiros. Conan derrubava um após o outro, e a batalha continuava frenética. Não havia tempo para lamento. O guerreiro tem orgulho de ser abatido no campo de batalha e morrer com honra. Conan se movimentava com agilidade felina. Cada ataque de um guerreiro pictu encontrava resposta à altura da investida. Naquela noite, Kron sorria para seu guerreiro, que dominava o aço com destreza e habilidade sem igual. Então, no calor da batalha, contra uma tribo inteira de guerreiros pictos, entre uma investida e outra, ele a viu, Valéria, suja, ferida, mas ereta. Os olhos dela encontraram os dele por um instante. Não houve palavras, apenas reconhecimento, confiança inesperada. Algo perigoso nasceu ali. Não desejo, mas uma conexão forjada no caos. Conan estava disposto a resgatá-la, mesmo tendo que enfrentar até o último homem da tribo. E cada vez mais, guerreiros atacavam Conan ferozmente e Conan revidava. Zorath-Kell ergueu o cajado e entoou palavras antigas.
A terra tremeu levemente. Os tambores mudaram o ritmo. Conan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era apenas um resgate. Era um desafio lançado a um deus. E Jebal-Sag já começava a responder. Os tambores mudaram de ritmo. Não era mais um chamado. Era um alarme. Conan sentiu isso no instinto. No mesmo lugar onde animais sentem a tempestade antes do trovão. A clareira ritual explodiu em movimento quando Zoratkeel ergueu o cajado coberto de ossos e dentes. Os símbolos pintados em seu corpo começaram a brilhar em tons doentios, pulsando no mesmo ritmo dos tambores. Jebal-Sag desperta! Gritou o bruxo. Antes que o deus respondesse, Zoratkeel lançou o primeiro ataque. Uma rajada de energia negra atingiu Conan no peito, arremessando-o contra o chão de pedra. A dor foi lancinante. O ar escapou de seus pulmões. O bruxo avançou rindo enquanto Pictos surgiam de todos os lados urrando, enlouquecidos pelo ritual. O combate virou caos. Conan se ergueu num salto brutal e abriu o ventre do primeiro guerreiro Pictu que se aproximou. Girou o corpo, quebrou um pescoço com o antebraço, cravou a espada no rosto de outro. Lanças rasgavam o ar, flechas cortavam a escuridão. Sangue escorria pela pedra do altar, alimentando algo invisível sob a terra. Zoratkeel atacava à distância, conjurando sombras vivas que se agarravam às pernas de Conan como serpentes. O cimério rugiu, rasgando-as com a lâmina, avançando passo a passo, mesmo enquanto o chão tremia sob seus pés. Você luta como um animal, zombou o bruxo. E você vai morrer como um homem fraco, respondeu Conan, lançando-se contra ele. O duelo foi violento. O bruxo usava toda a sua habilidade com as artes ocultas no duelo contra Conan. Bruxaria centenária que somente o Senhor das Feras proporcionaria. Cajado contra espada. Magia contra músculo e fúria. Zoratkeel queimou a carne de Conan com fogo ritual. O feiticeiro tentou recuar, mas o cimério o alcançou agarrando-o pelo pescoço. Jebal-Sag me vingará, sibilou Zoratkeel. Conan não respondeu. A espada atravessou o peito do bruxo, empalando-o contra o altar. O grito morreu em gorgolejo. O sangue jorrou, e foi demais. O altar explodiu em rachaduras quando um rugido não humano ecoou pela selva. Guerreiros Pictos fugiram em pânico ou caíram de joelhos. Das fendas surgiu algo colossal. Garras gigantes, músculos cobertos por pelos escuros, olhos dourados cheios de ódio primordial. Jebal-Sag despertara por completo. A presença do deus esmagava a sanidade. Árvores se curvavam. O ar vibrava. Conan foi lançado ao chão pelo impacto da criatura surgindo, mas se levantou ensanguentado, respirando como uma besta ferida. Conan atacou com todas as forças, golpeando a criatura de várias formas possíveis, mas parecia não fazer nenhum efeito prático. A criatura contra-atacava com violência, dando golpes violentos e arremessando Conan à distância. A criatura revidava com golpes brutais em Conan de várias formas. O combate seguinte foi um frenesi absoluto. Jebal-Sag atacava com força suficiente para despedaçar rochas. Cada golpe poderia matar um homem. Conan desviava por instinto puro, rolando sendo lançado, levantando-se outra vez. Sua espada cortava carne divina, mas o deus não caía. O cimério era jogado contra troncos, o corpo quebrando, a visão escurecendo, e ainda assim avançava. Sangre! Rugiu Conan cravando a lâmina profundamente no torso da criatura. A criatura lançava Conan como se fosse um brinquedo leve. A luta continuava frenética e violenta, golpes violentos de ambos os lados.
tentando derrotar o adversário. Conan procura alcançar qualquer vestígio de vulnerabilidade no monstro em regiões diferentes em seu corpo bestial. Golpes violentos eram deferidos de várias formas distintas. Mas os efeitos práticos da invertida pareciam mínimos a cada tentativa do Cimério. A luta continuava frenética e violenta. Os golpes de ambos os lados eram deferidos violentamente a cada movimento. A luta parecia uma dança macabra sincronizada e violenta. O deus respondeu com um golpe que quase partiu Conan ao meio. Cambaleando, o bárbaro percebeu a verdade. O altar era o coração do deus. Reunindo o que restava de sua vida, correu. Jebel Sag urrou como o mundo morrendo. Seu corpo começou a se desfazer em sombras, ossos e fumaça. A selva inteira gritou com ele. Em um último espasmo, o deus foi despedaçado, banido de volta ao abismo antigo. O silêncio caiu como um golpe final. Ao amanhecer, deixou a selva Picta sem olhar para trás. Os deuses haviam sangrado, e Conan ainda caminhava. Mas na era iboriana, nada fica adormecido para sempre.